Boa tarde a todos. Eu vou ser bastante rápida, até porque eu queria antes fazer uma pergunta. Tem algum vereador na plateia? Se tiver, levante a mão, por favor. Bom, mais um motivo para ser mais rápida. Algum? Não, né? Nenhum. Muito bem, parabéns. É porque, na verdade, qual o objetivo dessa palestra e por que o Naline inseriu esse ano a questão de execução orçamentária, além de vários outros temas, né? Como ele falou, eu sou uma das fundadoras da CEFIM, a gente iniciou como fórum, éramos 5 secretários apenas, eu era de São José do Rio Preto, vi a quantidade de municípios pequenos, próximos de São José do Rio Preto, precisando que a gente fizesse uma troca, uma ajuda, porque eu digo que a gente está sempre aprendendo e precisa passar o que a gente aprende para aqueles que ainda não aprenderam. E hoje, felizmente, a CEFIM conta com grandes municípios, né, inclusive a capital, e continua contando com municípios pequenos, né, como Olímpia, que eu fui secretária de Fazenda nos últimos 7 anos passados. Então, essa convivência é muito importante. E a ideia de trazer a execução orçamentária também para o CEGESP, eu venho falando há algum tempo com a Naline, porque a gente acaba concentrando, Naline, por ser auditor fiscal, a gente acaba concentrando muito na questão tributária, que é relevante, importantíssimo, mas o que adianta o auditor fazer um trabalho fantástico de arrecadação e a execução ser um horror, né? Ser incorreta, não ser adequada, os programas não estão sendo bem aplicados. Então, essa é a importância de trazer a questão da execução orçamentária. Porém, minha palestra, que era basicamente para os vereadores, ela ficou um pouco simples demais para os técnicos da Fazenda. Bom, então, aí, 3 características fundamentais da lei orgânica, que é exatamente definir a estrutura e os limites municipais, subordinado, obviamente, às constituições, como eu já falei, e personaliza a necessidade específica de cada município. Tudo isso está na lei orgânica. Então, como nós temos vários, esse ano é o primeiro ano de vários prefeitos, alguns não, mas vários são o primeiro ano, é muito importante que toda e qualquer alteração na legislação do município, inclusive, obviamente, que nós estamos em plena reforma tributária, sempre está preocupado com a lei orgânica, que ela também, eventualmente, deve ser alterada. Então, os vereadores têm o dever de estar super atentos à sua lei orgânica, mas os técnicos fazendários e os demais técnicos da prefeitura também. Ela fiscaliza, personaliza, como eu já falei, porque tudo, desde plano diretor até questão assistencial, está na lei orgânica de cada município. Indo agora para o planejamento, né, porque eu quero depois finalizar, são as 3 peças orçamentárias, que nós chamamos peças orçamentárias, são instrumentos de planejamento, que nos municípios pequenos, em geral, estão todos na secretaria, ou de finanças, ou de fazenda. Está lá o planejamento, o orçamento e a execução. Então, o PPA, a LDO e a LOA estão lá na mesma secretaria. Nos maiores, não, está separada a parte de planejamento. Mas nos municípios pequenos, estão tudo junto. Então, é importantíssimo, porque são peças fundamentais, inclusive o PPA agora está em plena execução, né, porque ele deve ser entregue, em geral, em setembro. Então, é importante que os fazendários se lembrem que, além da questão tributária, nós temos as peças orçamentárias. Bom, o PPA é para 4 anos, né? Ele se inicia no primeiro ano do governo e termina no primeiro ano do próximo mandato. E, em geral, ele é encaminhado em agosto, eu botei deve ser encaminhado, mas essas datas estão previstas na lei orgânica, varia de um município para outro, né? E entregue até o final, deve ser votada até o final do primeiro ano, em geral. A LDO, né, que é
Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é, na verdade, que traz os parâmetros para a elaboração do orçamento. Então, é extremamente importante. Ela foi também criada, assim como as demais peças orçamentárias, pela Constituição, porém, com a Lei Complementar 101, de 2000, ela trouxe a LRF, que nós denominamos, né, Lei de Responsabilidade Fiscal, trouxe uma série de alterações para que pudesse tornar mais moderna, mais transparente e melhorar a fiscalização do nosso orçamento, né? Então, a LDO foi alterada, a lei orçamentária foi alterada, nós temos várias alterações aí feitas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também deve ser encaminhada à Câmara, em geral, até abril. Por quê? Porque ela deve ser aprovada antes da elaboração do orçamento. Nos municípios pequenos, quem é de município pequeno sabe, normalmente você faz meio junto, você não consegue esperar a aprovação da LDO para você fazer a lei orçamentária. Você vai fazendo e, quando é aprovada, se tiver alguma coisa incompatível com o que você já fez, você altera. Mas o processo deveria ser esse. Ainda, né, esses são alguns itens que a Lei de Responsabilidade trouxe. A gente fala que ela incorporou mais a LDO e a LOA. Né, a LOA, né, aí o mais importante, que a maioria dos municípios também deve ter finalizado, ou está finalizando esse mês, no máximo até o mês que vem. Né, ela deve ser encaminhada o orçamento fiscal, o orçamento de seguridade e o orçamento de investimento. Né, isso, eu acho que praticamente todos os técnicos, desde os menores municípios até os maiores, estão cientes disso. Bom, ela é elaborada pelo Poder Executivo, né, em geral, coordenado pela Fazenda. Nos municípios que conseguem ter um maior planejamento, você solicita a todas as secretarias uma proposta, faz reuniões. Estou falando dos municípios pequenos. Dos grandes é um pouquinho mais fácil, porque já estão acostumados com essa rotina. Dos pequenos é um pouco mais difícil, principalmente no início dos mandatos dos novos prefeitos, que não estão acostumados, entram vários secretários novos, secretários que não estão acostumados com essas rotinas, que não conhecem, às vezes, a parte técnica. Então, os fazendários sofrem um pouco na elaboração da LOA. E ela deve ser acompanhada bimestralmente, como está na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também é cobrada pelo Tribunal de Contas, tanto bimestralmente quanto quadrimestralmente. Bom, falando um pouco agora das alterações orçamentárias. Fizemos o orçamento, foi encaminhado, foi aprovado, estamos em plena execução. Só que a gente sabe muito bem que o nosso planejamento, uma vez que na LOA a gente estima as receitas e fixa as despesas, a gente nunca sabe, está cansada, né, Naline? A gente não pode prever, né, os imprevistos que eventualmente acontecem na arrecadação. Então, se a arrecadação foi menor ou se ela for maior, nós temos que fazer as alterações orçamentárias. Né? Então, a gente chama de créditos suplementares, que são as transposições, remanejamentos e as transferências. Né? Eles todos, em tese, deveriam ser aprovados pela Câmara, né, Municipal, porém, a LDO pode estabelecer um percentual que você faça essas alterações por decreto. Em geral, o Tribunal de Contas recomenda que seja, no máximo, 10% do orçamento. Mas eu conheço municípios que colocaram na sua LDO até 50%, que é um exagero. Se fosse no estado de São Paulo, o tribunal não aceitaria, mas era em outro estado. E, bom, eu falei das alterações. E temos os créditos adicionais. Né? Esses são aquelas, eventualmente, receitas, ou até as transferências, né? As transferências voluntárias ou os convênios, que eventualmente não têm a dotação específica, você vai fazer o crédito suplementar, que ele pode ser suplementar, especial ou extraordinário. Né? Isso vocês também estão acostumados. E a exceção, neste caso, a exceção dos extraordinários, eles devem ser autorizados pela Câmara Municipal. Bom,
E, finalmente, né, para ser bem rápida, a execução orçamentária estrito sensu, né, que é, inicialmente, a dotação orçamentária, que vai na LOA, depois, no caso, reserva ou empenho, depende do tipo de licitação que você vai fazer. Se for licitação direta, você já faz logo o empenho. Se for uma licitação, né, que vai passar por um processo licitatório, você faz uma reserva, a gente chama de reserva, em alguns outros municípios pode chamar de outro nome, mas você tem que deixar aquela dotação separada para que você só possa utilizá-la para aquela despesa efetivamente. A liquidação, que, na verdade, é o recebimento do bem ou serviço, né, onde você comprova que o que você contratou foi entregue, e o pagamento, que deve seguir a ordem cronológica da data da nota fiscal. E os limites constitucionais, que eu gostaria também de chamar a atenção, principalmente quando se está agora discutindo bastante a reforma tributária, né, que a gente não sabe quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, como que vai ser os próximos anos, uma vez que nós estamos em transição. Mas a saúde é, no mínimo, 15% da receita resultando de impostos, a educação, no mínimo, 25%, e as despesas com pessoal, que não só podem atingir 60% da receita corrente líquida, sendo esse 60%, 54% do Executivo e 6% do Legislativo. E a despesa para endividamento público, que não pode ultrapassar 120% também da receita corrente líquida. Então, esses são os itens que eu havia preparado rapidamente, que, como eu repito, devem ser bastante comuns para vocês, técnicos, mas vereadores, tivessem mais vereadores, para eles seria algo que eles poderiam aprender um pouco mais, uma vez que a sua principal função é de fiscalizar, inclusive, a execução orçamentária, ou seja, aqueles programas que foram considerados na elaboração do orçamento, que foram considerados principais para o município, se estão sendo adequadamente cumpridos. Essa são a legislação citada, e aqui eu agradeço em nome da CEFIM, deixo meu nome, meu telefone, se alguém tiver alguma dúvida, se algum vereador quiser entrar em contato, estarei à disposição. Eu só esqueci de botar o e-mail, mas o Naline pode passar a qualquer momento. E finalizar... Quanto tempo? Eu acho que está tranquilo. Tá bom. Mas eu queria finalizar o seguinte, por que isso é importante? Né? É fundamental hoje a gente pensar também nessas três, na lei orgânica, nas peças orçamentárias e na execução orçamentária. Vamos lembrar que a nossa Constituição, que previu praticamente essas peças todas, ela é de 1988. Né? Já, só no que diz respeito ao que eu falei aqui, nós já tivemos 22 emendas constitucionais. Ou seja, a nossa Constituição está virando cada dia mais, que é comum, uma coxa de retalho. Agora, a gente tem essa reforma tributária, que é enorme, e que, obviamente, vai ter reflexos lá na frente na nossa lei de responsabilidade fiscal e na nossa execução orçamentária. E lembrar que, por exemplo, a execução orçamentária, efetivamente, e as alterações orçamentárias, por exemplo, estão previstas lá na 4.320, de 1964. Ela foi alterada pela RF, foi melhorada, foi evoluída, mas precisa ser mudada. Né? É o que o nosso grande pai da LRF, José Roberto Mendonça, falou. Precisamos discutir governança orçamentária. Não é só tributária, é governança orçamentária, que passa desde o planejamento até, que começa no planejamento e vai até a execução orçamentária. Então, esse era o que eu queria, o recado mais importante que eu queria passar, que é que os prefeitos atuais, os próximos, os vereadores, que hoje são vereadores, amanhã podem ser nossos prefeitos, que pensem nisso nos próximos anos, né? Porque a reforma tributária tem uma longa transição, e, ao longo dessa transição, nós vamos ter que rediscutir a governança orçamentária.
Esse era o recado que eu queria dar. Muito obrigada a todos e obrigada mais uma vez, Ana Aline, pelo convite.